Sejam todos bem-vindos. É sempre uma grande alegria estar em Araguari por causa das pessoas que nós encontramos em Araguari. Às vezes, a nossa vida, na correria do dia a dia, com os desafios que nos são propostos, imersos em mídias que prezam pelo espetáculo, nós vamos nos distanciando do essencial, nós vamos nos distanciando da simplicidade. E é imperceptível esse movimento. Ele começa por coisas banais: o sapato, o tênis, a camisa, o óculos, e se estende por objetos pessoais. Um pente, 2 pentes, 3 pentes, 15 pentes, um para cada ocasião, para cada tipo de penteado. E se nós observarmos, isso vai se alastrando em tudo. Antigamente, com uma tesoura, uma agulha e uma linha de uma cor, fazia-se qualquer coisa. Hoje, precisa de 3, 4 máquinas, precisam-se de várias agulhas, de várias medidas, de várias linhas, de vários tipos de linhas, de várias cores, o que torna a nossa vida muito mais complicada. E qual é o problema? O problema é que nós vamos estendendo isso para os nossos relacionamentos. E aquilo que poderia ser muito simples, amar alguém, vai se transformando numa coisa complicada. Tem que ter um dia de comemoração, nesse dia de comemoração precisa-se de um presente, precisa-se ir a um lugar especial, precisa-se de músicas especiais, de comidas extraordinárias, e por aí fora vai. O que seria uma alegria a dois, transforma-se num grande desafio. Basta vocês tentarem sair por aí no Dia dos Namorados, para comemorar o Dia dos Namorados. Nós vamos entender claramente que nós estamos nos perdendo. E com relação à religião, será que está acontecendo a mesma coisa conosco? Como seria o nosso contato com o Criador? Porque o objetivo da religião é nos ligar com Deus. Não que nós estejamos fora dele, ou que ele de alguma forma tenha se apartado de nós, mas é de alguma forma fazer com que nós olhemos para ele, que nós o percebamos. E a lição do Evangelho lida é muito adequada, porque ela nos fala que os puros de coração veem. Na verdade o tempo é no futuro, verão, mas nós podemos dizer que eles veem a Deus. Para ver a Deus é necessário que nós voltemos a sermos simples. Por quê? Dizem os grandes designers que o maior desafio da criatividade é ser tão simples que você seja invisível. Que aquela coisa que você inventa seja tão extraordinariamente simples que ninguém nem a perceba. Nem a perceba. E aí a gente realmente entende Deus. A simplicidade dele, da sua presença, de tudo que ele faz, de tal maneira tão grandiosa que nós nem percebemos a presença dele. Na flor, na estrela no meio da flor, na vida que se irradia em nós. Em nós.
em cada um de nós diferente um do outro, inigualável, irrepetível, incomparável, único. Deus é tão único que Ele não se repete. Ele não repete as suas obras. Ele não repete um pôr do sol. Ele não repete uma primavera. Ele não repete uma chuva. Ele não repete um olhar. Tudo de maneira única, ímpar e de uma maneira extraordinariamente descomplicada. Pegam-se alguns átomos e começa a se misturar átomos e nós temos corpos os mais diversificados possíveis. Partindo-se de um nada, partindo-se de um átomo. O que Jesus fez com relação à religião? Ele descomplicou por completo. Descomplicou. Porque eu tinha que ir a Jerusalém. Eu tinha que me apresentar a Deus no templo. Eu tinha que fazer sacrifícios diferentes conforme as leis que eu violava. Jesus, Ele traz o altar que era em Jerusalém para dentro de mim, para dentro de cada um de nós, porque o altar divino está em nós mesmos. Ele traz o sacrifício que era exterior, porque nós tínhamos que achar um animal sem mácula, um animal puro, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nada, nenhum defeitinho. E hoje nós temos que sacrificar os nossos defeitos, a limpar a nossa casa interior, para no altar do coração nos ligarmos ao Criador, percebermos o Criador, percebermos a sua presença em tudo que nos cerca, não só nas pessoas, porque eu pensava que o puro de coração veria Deus nas outras pessoas. Hoje eu percebo que é mais do que isso, porque Francisco de Assis percebia Deus nos peixes, percebia Deus no tisnar, no canto dos pássaros, percebia Deus numa florzinha. E os nossos amigos hindus, que guardam uma tradição milenar, em vendo uma formiga, não pisam sobre a formiga. Notam que a formiga faz parte da vida. Percebem Deus num riacho, numa cascata. Percebem Deus numa pedra. E aí nós vamos ao livro dos Espíritos e nós vamos encontrar os Espíritos nos dizendo que o processo da criação, que não pode ser ainda conhecido por nós, ainda é um mistério não revelado, mas o processo da criação poderia ser resumido conforme diz Leon Denis: nós dormimos na pedra, despertamos no vegetal, sonhamos nos animais, e vamos nesse crescente, nos desenvolvendo rumo à angelitude. É a presença de Deus, do toque sutil, delicado e sempre descomplicado de Deus. Jesus veio nos levar de volta a Ele, veio nos ligar, nos conectar com Deus. Não mais um Deus distante, não mais um Deus subornável, não mais um Deus Senhor carrasco, Senhor dos exércitos, que pune até a 4ª geração os erros cometidos, mas um Abba, um Pai,
um pai próximo, um pai íntimo, um pai a quem você pode chorar, conversar com ele, porque Jesus chora no Monte das Oliveiras, ele ora, ele conversa com o Pai em pranto, triste. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Ele chora e nos ensina a conversar, a nos ligar, a confiar nos momentos de maiores dificuldades na nossa vida, naqueles momentos em que está tudo complicado, naquele momento em que nós pensamos que a nossa vida depende dos outros, depende do meu trabalho, depende do meu emprego, depende do meu casamento, depende da cidade, depende, no momento em que nós olhamos para o universo e achamos que tudo depende das pessoas, nós podemos deixar essas pessoas, deixar esses pensamentos e segurar na mão de Deus e orar a Ele e buscá-lo, porque na sua simplicidade, com exemplos muito simples, Jesus nos faz uma pergunta que merece ser sempre refletida. Olhem que pergunta difícil, que pergunta complexa que Ele faz para nós. Que pai, dentre vós, que quando um filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Que pergunta difícil? Ou não? Simples, não é? Vocês acham que tem que cursar uma universidade para saber a resposta a essa pergunta? Tem que ser velho? Tem que ter tido experiências de viagem, de conhecimento do mundo para poder responder essa pergunta? Tem que ser um grande industrial, um grande empresário, um grande comerciante, que lide com números, que lide com logística, para poder responder essa pergunta? Não. É de uma simplicidade, porque Jesus nos leva a raciocinar, fé raciocinada naquela época. Se vós, maus como sois, sabeis dar boas coisas aos filhos que lhes pedem, quanto mais vosso Pai Celestial saberá conceder a nós aquilo de que necessitamos. Alguma dificuldade de entendimento? Algum mistério, algum véu que oculte-nos o entendimento? Sim, existe um véu. O véu do orgulho. O véu do orgulho, ele é uma trava na frente dos nossos olhos. Nos impede de ver. Ficamos cegos. O orgulho nos enceguece. Deus presente no mato, na florzinha que nasce no mato. Isso aqui é uma praga. O nome que nós damos para essa beleza que Deus criou, praga. E Jesus nos chama a atenção. Salomão, o mais famoso dos judeus, o homem das 1000 mulheres, sábio, o grande sábio, unificou, conquistou, agigantou a nação.
jamais se vestiu ou vestirá como um lírio no campo, como a erva no campo. Olha, gente, Jesus ele veio nos conectar de volta com a nossa essência. Eu sempre me pergunto, aonde Eurípides Barçanufo está vivendo hoje? Onde Bezerra de Menezes está? Aonde os grandes mártires do cristianismo estão hoje? Onde estão esses vultos do passado? Será que eles estão reencarnados em posições de destaque? Será que eles são políticos, empresários? Onde estão essas pessoas? Porque, será que o senhor Eurípides, que fez tanto bem a tanta gente, ao reencarnar, reencarnaria onde? São Paulo, uma grande capital, um grande centro, onde ele pode atuar e atender milhares, milhões de pessoas. Porque o Rio de Janeiro, na época, já era um grande centro. E o senhor Eurípides nasce onde? Sacramento, uma cidadezinha do interior, provinciana. É isso mesmo que eu ouvi? Porque Jesus não nasce em Roma, ao lado dos grandes imperadores, dos grandes construtores, dos grandes juristas. Nasce na Judéia, um pequeno povo encrenqueiro, um pequeno povo. E ele não nasce em Jerusalém, ele não nasce junto aos grandes da época, ele nasce na Galileia. A Galileia era tão que o pessoal da época falava assim: poderá vir alguma coisa que preste da Galileia? É lá que nós vamos encontrar o governador espiritual da terra nascendo. É em Sacramento que nós vamos encontrar um Eurípides Barçanufo nascendo. É em Assis que nós vamos encontrar um Francisco nascendo. É em Pedro Leopoldo, e depois saindo de perto da capital e indo para o Triângulo Mineiro, lá para a ponta de Minas, lá para o interiorzão, Uberaba, um Chico Xavier. Divaldo nasce lá nos rincões do Nordeste. E se nós prestarmos atenção, onde os grandes estão? Na simplicidade. É a única resposta possível. Nós não vamos encontrá-los brilhando nas telas. Nós vamos encontrá-los brilhando junto aos corações famintos de paz, sedentos de justiça, ansiosos por um mundo mais amoroso. Nós vamos encontrá-los no anonimato. Porque quanto maior, e o maior, o mais perfeito é Deus, mais invisível, mais simples, mais presente, mais adivinhável, porque Ele não se revela com brilhos, como relâmpago. Quando disserem a vós: Jesus está aqui, Jesus está acolá, não vades, não ides. Ele não vem dessa forma. Ele não vem dessa forma. E para nós é difícil de aceitar isso. É difícil de aceitar que os grandes estão ajudando uma pessoa, estão ajudando um coração,
Porque para nós tem que ter quantidade, né? O bom é aquele que faz muito, que constrói um grande hospital, que constrói um grande orfanato. Vocês têm certeza? Francisco de Assis não construiu a Capela Sistina. Ele fez uma igrejinha, sua primeira igrejinha foi de sapê. Levantou as vigas, cobriu com sapê e ali, com os pássaros em volta, com a natureza exuberante, com o vento, próximo das estrelas, lá estava ele com seus amigos, leprosos, órfãos, mulheres abandonadas. Simples, simples assim. Nós precisamos nos desvestir das nossas ilusões. A doutrina espírita, como terceira revelação, vem nos falar que fora da caridade não há salvação. E é uma ideia pequenina, mas grandiosa. Porque ela traz para próximo de nós um poder que é divino. O poder de transformar a vida de uma pessoa. O poder de fazer uma profunda diferença no sofrimento da pessoa. O poder de ser caridoso. Não é de ser sábio. Eu cresci admirando aquelas histórias de sábios. Eu sempre achei aquilo extraordinário. E ia um sábio andando com o seu discípulo. E o discípulo normalmente é alguém muito tapado, né? Eu me identificava com os discípulos. Eu sempre sonhei em achar um sábio daquele para mim. Alguém que eu andasse do lado e olha, fizesse aquelas perguntas mais idiotas. Ah, mas por que o escorpião te pica? E o senhor insiste em ajudá-lo? Ah, porque a natureza do escorpião é essa, e a minha natureza é a bondade. Eu penso, genial! Nossa, eu queria um sábio desse para mim. Mas Jesus vem nos revelar alguma coisa diferente, porque eu ainda estou distante de Jesus, meu coração ainda anseia por ilusões. Jesus vem revelar uma coisa absurdamente diferente. Ele em prece, percebendo as pessoas ao redor dele, ele vai falar assim com o Pai: Pai, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor ensinou, o Senhor mostrou, o Senhor revelou essas coisas para os pequeninos. E Pai, que maravilha! Como o Senhor ocultou essas coisas dos sábios, dos doutos, dos grandes. O Evangelho ele é cheio de historinhas, com nuances espetaculares. 3 reis vêm do Oriente e buscam um outro rei. Viemos adorar o rei dos judeus, porque sabemos através das estrelas que ele nasceu. Herodes se espanta. Nasceu rei, outro rei, vou perder o meu cargo? Chama seus sábios. Onde nascerá esse rei? E os sábios, analisando a história, analisando as profecias, concluem: em Belém. E tu, ó Belém, não é a menor das cidades, porque de ti farei brotar um renovo. Nascerá em Belém. Aí eles vão. E o Herodes, espertamente: olha, vocês vão, quando vocês acharem, voltem e contem para mim. Eu também quero adorá-lo. Mas no momento do nascimento de Jesus, alguns pastores, eu queria estar reencarnado como pastor. Alguns pastores de toda a sociedade reencarnada na época, alguns pastores ouviram enquanto
cuidavam das ovelhas, ouviram um cântico celeste. Não dá para imaginar, gente. Não dá. As palavras são pobres para retratar o que eles presenciaram. Milícias desciam do céu, cantando hosanas a Deus, glorificando a Deus, glória a Deus. Vocês imaginam o que é sentir a vibração de um anjo glorificando a Deus? As vibrações, porque não são palavras. A alegria que eles trouxeram, porque eles cantavam, eles não marchavam. E passando, e os pastores ali encantados, imaginem o quanto eles eram belos, o brilho, não dá para imaginar, não dá para imaginar. E olhem o detalhe, eles perguntam, naquela época, eu queria ter esse senso, eles perguntam, o que está acontecendo? A milícia está passando, uma banda, né? Um desfile de... Não tem, gente. Eu vou comparar aqui, um desfile de carnaval, não cabe. Uma apresentação do Circo de Soleil, fichinha. Porque as nossas comparações são de belezas materiais. Os pastores param e perguntam o que está acontecendo. E eles respondem para eles, sem consultar pergaminhos: nós vamos a Belém. Hoje nasceu na terra o Salvador, Jesus. Nós vamos lá prestar nossas homenagens. A falange de espíritos luminosos. Pensem, gente. Pensem em tudo quanto é nome de espírito bom que vocês já ouviram falar. Estava lá. Imagina uma reunião com Chico, com Divaldo, com Eurípides, com Bezerra, com Emmanuel. Imagina, junta eles todos. Põe numa... Estava lá. Os doutos e sábios. Onde? A gente ouviu falar, está escrito aqui há 2000 anos. Mas onde? E os pastores, vamos lá ver. E vão cantando, felizes. O Salvador é a profecia, está se cumprindo hoje. Está se cumprindo. Imaginem o dia na sinagoga. Jesus entra, aqueles pergaminhos, aqueles rolos lá. Aí ele vai e escolhe um pergaminho de Isaías. Abre o pergaminho e lê sobre o Messias. O Messias, o Salvador. Ele então fecha o pergaminho e interpreta: hoje se cumpriram essas escrituras. E senta. Quem entendeu? Só o simples. Só o simples. Porque os doutores não entenderam nada, tanto que crucificaram Jesus. Só os simples. Porque os simples iam em multidão. Iam. E eu queria estar lá, comendo aquele pão. Naquele dia que ele multiplica os pães. Deve ter sido o pão mais saboroso que já fizeram na terra. Inesquecível. Se você hoje encontrar um espírito que esteve lá naquele dia, ele vai te falar, não só de Jesus, das palavras, do olhar, do carinho que emanava dele, mas ele vai te falar que ele nunca experimentou um pão tão gostoso. Ele nunca teve uma sensação tão prazerosa ao se alimentar. Ele nunca se sentiu tão saciado com um pedaço de pão. Nunca. Porque é inesquecível. E a gente pensa em banquetes.
em manjares elaborados por grandes chefes. Sabe aqueles pratinhos que você faz desenho, né? Faz aquela coisinha lá, e aí você mal põe na boca, você tem que fazer uma força e imaginar e falar que você está sentindo algum sabor, porque pouquinho. Com Jesus não, é pão mesmo, é pão do bom, pão quentinho, cheiroso, básico, simples, com fartura, sobrando cestos para levar para casa. Vou levar para minha esposa e ela vai comer. Ela vai comer desse pão e vai curar. Pense nisso. Levar para casa, para repartir. Isso é a caridade. É a caridade que eles vêm nos lembrar, nos ensinar. Nos recordar. É a caridade simples, próxima, de repartir um pedaço de pão. Não é de um manjar, não é de uma festa. Essa é a simplicidade dos pastores, das donas de casa, das mães, das crianças. Gente, complica não. Complica não. Nós não precisamos de grandes instalações para adorarmos a Deus. Nós não precisamos de grandes eventos para estar próximo de Deus. A gente precisa se aproximar do próximo mais próximo. Tocá-lo, senti-lo. E sentir que Jesus nos salvou. Nesse ato, no ato de um abraço, no ato da comunhão com o outro, no ato de ver, sabe? Ver o outro, porque às vezes a gente fala bom dia e nem olha para a pessoa. No ato de ver o outro, de reconhecer que este outro é meu irmão, é nosso irmão, é filho do mesmo Pai, do mesmo Criador, do Pai que Jesus nos ensina. Que pai dentre vós, que se um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? O nosso Deus é um Deus de amor. O Deus do Cristo é um Deus de amor. E eu poderia acrescentar, é um Deus de simplicidade. De simplicidade. Que a paz de Jesus nos envolva a todos.